No último dia 8, a professora Lucilene Reginaldo, do Departamento de História da Unicamp, daria uma aula sobre Atlântico Negro, e o verbo é conjugado no condicional porque a aula foi interrompida por milícias virtuais bolsonaristas que frustraram o encontro online ao som de mito, 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 como se estivessem reivindicando algo. A professora Lucilene Reginaldo é mulher, mãe e uma das poucas professoras pretas da Unicamp. Sua aula abordaria a complexidade da cultura negra, forjada em diferentes espaços do Atlântico, através da música, da literatura, do estudo e da resistência como um ato político. E essas milícias virtuais bolsonaristas poderiam ter atacado qualquer outra aula que está acontecendo online, seja na Unicamp ou outra universidade. Em tempos de pandemia e de Covid, é cada vez mais comum aulas online e abertas. E o ódio contra o conhecimento dos bolsonaristas é notável. Sabe aquele sujeito que está interinamente na saúde? Ele disse que neva no Nordeste porque a região está acima da linha do Equador. E ele é interino porque os 2 médicos anteriores foram demitidos por se recusarem a contrariar os princípios básicos da medicina e da ciência. Em contrapartida, o presidente disse que vai marcar uma reunião com uma fã daquele cercadinho do presidente que afirmou ter curado o coronavírus com alho. Sim, com alho. Enquanto isso, todos os dados da saúde eram maquiados e só foram divulgados através de uma decisão judicial do STF. E olha, tudo isso ocorreu no prazo de uma semana. A ignorância é uma característica comum de governos ultranacionalistas que precisam do obscurantismo, da censura e da repressão para se manter no poder. Mas as milícias virtuais bolsonaristas escolheram justamente a aula da professora Lucilene, que é uma pesquisadora renomada e que tem total propriedade para falar da cultura negra. A professora Lucilene é doutora, pesquisadora, erudita e premiada. Ela recebeu a medalha Marielle Franco da Câmara Municipal de Campinas pelo que representa, como exemplo do combate de todas as formas de desigualdades e discriminação na sociedade. E essa medalha Marielle Franco leva o nome da vereadora do Rio de Janeiro, brutalmente assassinada também pelo que representava, como mulher, como democrata, como feminista, intelectual e preta. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Acredite, existe uma ligação evidente entre o que aconteceu com a Marielle Franco e o que aconteceu com a professora Lucilene. E quem pode explicar com eloquência o que aconteceu é a própria professora Lucilene. Talvez uma das facetas mais cruéis do racismo é a definição de que só uma parte da humanidade tem raça. Ou seja, só as raças inferiores é que são pensadas, ou seja, sua história, suas ações são pensadas a partir de uma lógica racial. É a partir desse suposto que a gente entende por que no século XIX surge uma África negra. Em contraposição, a gente nunca pensa numa história de uma Europa branca. Da mesma forma, é esse tipo de concepção que informa a pergunta, quando se trata da história do tráfico de escravizados, por que os negros escravizaram os negros? Pergunta que seria incabível para a gente pensar a história da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Ninguém pergunta por que os brancos mataram os brancos. Então, contar uma história do racismo, pensar o racismo em perspectiva histórica, ele é muito importante para que a gente entenda que essa ideia, essa crença, essa ideologia surgiu num determinado momento da história da humanidade. Ela foi criada, então, quiçá, um dia ela pode deixar de existir. O ataque à professora Lucilene por parte das milícias virtuais bolsonaristas está ligado ao racismo estrutural da nossa sociedade. O mesmo racismo que iria ser denunciado pela professora em sua aula. Esse racismo não consegue superar a resistência dos pretos em relação à escravidão e a conquista da abolição por parte deles mesmos, do sucesso deles na literatura, na música, no esporte e nas universidades. A reivindicação das milícias virtuais bolsonaristas é reacionária e sonha com um período segregacionista e escravagista. O ultranacionalismo, somado ao racismo estrutural, tem asfixiado parcelas significativas da população brasileira, tal como Floyd foi asfixiado nos Estados Unidos. Certamente, se Floyd fosse brasileiro, teria sumido como Amarildo, ou como tantos outros jovens pretos assassinados corriqueiramente na periferia. Talvez seja a hora de olhar com mais atenção para os Estados Unidos e seguir a sugestão dos seus protestos. Conforme diz a pichação feita em Minneapolis, cidade de Floyd, está na hora dos racistas sentirem medo novamente. Está na hora da iconografia opressora vir abaixo. Terminou o reinado dos heróis brancos, destruidores de quilombos, usurpadores de sonhos. Nos Estados Unidos, destruíram várias estátuas de Cristóvão Colombo essa semana. Na Europa, foram traficantes de escravos. Talvez seja a sugestão para os Bandeirantes, Gato Borba e Duque de Caxias no Brasil. Derrubar estátuas contemporâneas de personagens racistas não é destruir a história, é fazer história.
Nos próximos dias haverá outra aula da Lucilene. Você pode assistir informando-se na página do Secult da Unicamp ou na página História da História. A história da história é quem não sabe muito bem o que é, mas sabe que a história nem sempre foi assim, nem sempre foi contada da mesma maneira e tudo pode ser diferente. Se você quiser acompanhar, inscreva-se e compartilhe com os amigos. É a melhor forma de apoiar esse projeto. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata.